A paz, queridos, eu sou o pastor José de Oliveira Filho, pastor presidente da Assembleia de Deus Família Refúgio, e eu tenho uma palavra para você hoje, neste dia. Já tá bastante calor, estou suando até umas horas, mas graças a Deus. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo, pastor Wilson Nascimento, a sua esposa Márcia, a Adassa, sua filhinha, que estão ali em Oviedo, lá na Espanha, fazendo missão. Quero mandar um abraço também, apesar de não conhecer, sinto uma comunhão muito grande com o Robson Takao, que está lá no Japão, ele e toda a sua família, que estão fazendo a missão ali no Japão. Deus abençoe vocês. Também eu gostaria de mandar um abraço para minha irmã, a Joelita, que assiste sempre os nossos cultos, está sempre conosco online, assistindo os nossos cultos, e para toda a família Refúgio, um abraço muito grande para vocês. Eu gostaria de responder, depois de muito tempo, eu gostaria de responder uma pergunta que um jovem lá da nossa igreja fez para mim. O Henrique, já preguei essa mensagem lá, e eu gostaria de trazer essa mensagem de volta para você e dar uma resposta para a pergunta que ele me fez. Ele me mandou um vídeo de um pastor, e que o pastor coloca lá as regras para a oração. É proibido orar isso, é proibido orar por aquilo, é proibido orar nesse sentido, tudo é proibido. Ele falou, e uma das coisas que o pastor falou, que eu achei muito interessante, ele falou assim, o crente é proibido de orar pedindo bênçãos materiais. Bom, eu acho que cada um defende uma linha teológica, não é verdade? Eu não sou adepto, a Assembleia de Deus Refúgio não é baseada na doutrina da prosperidade, certo? Mas nós também não somos daquele tipo que está pregando miséria, não. A gente tem que ver até onde vai as campanhas, que tipo de oração. Mas uma coisa eu já vou falar para vocês: fé é coisa que não se explica. Gostaria de convidar você, abra aí a sua Bíblia em Mateus. Vamos abrir aqui, estou na Bíblia online aqui no computador, meio rápido de achar os versículos na Bíblia. Abre a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 21 de Mateus. Vai lá, Mateus, capítulo 21 de Mateus, o versículo 18 ao 22. Mateus, capítulo 21, o versículo 18 ao 22. Será que nós estamos orando certo? Será que estamos perdendo tempo de manhã? Inclusive toda terça-feira tem a campanha dos milagres ali de manhã na igreja, ao qual eu estou dirigindo. Toda segunda-feira à tarde tem oração na igreja. Nós oramos praticamente todos os dias da semana. Será que nós estamos orando em vão? Será que as nossas orações têm sido em vão? Será? E a gente faz esse tipo de pergunta. Será que estamos perdendo o nosso tempo orando por coisas que Deus não vai responder, orando por coisas que a Bíblia até proíbe de estar orando? Mas vamos lá, abre junto comigo aí, Mateus capítulo 21, o versículo 18 ao 22. E eu gostaria de já pedir para você que vai assistir esse vídeo, compartilha ele com um amigo. Ele vai ser dividido em duas partes, porque vai ficar grande. Compartilha ele com um amigo, compartilha ele com um parente, não é? Transmita a palavra de Deus através do Facebook. O Facebook é uma bênção. Tem gente que fala que o Facebook é coisa do demônio, mas nada é do demônio. O problema é que nós não sabemos usar. Eu, por exemplo, gosto de usar o Facebook para transmitir as mensagens, para postar coisas a respeito do reino de Deus. Abriu Mateus capítulo 18, o versículo 21 ao 22. Se não tenha pressa, vai lá, pega a sua Bíblia e acompanhe junto comigo. Diz assim, e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. A figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidares, não só fareis com que foi feito a figueira, mas até se esse monte disseres: ergue-te e precipa-te no mar, será feito. Em tudo que pedires em oração, ou seja, na versão sua, talvez está escrito assim, o versículo 22: e tudo o que pedires
em oração o recebereis. Então é aqui que a gente entra a respeito de fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 16, diz que a fé é crer naquilo que não vemos. Então fé é coisa só para doido, é só para quem a fé contraria a lógica. Esse é o problema. Então se a fé contraria a lógica, como é que eu vou chegar aqui, como é que eu vou pregar lá na igreja? Toda quinta-feira o culto de ensino é meu, sou eu que dou a palavra ali no culto de quinta-feira. Toda terça-feira tem um pregador convidado, mas a terça é só minha. Como é que eu chego agora diante da igreja e falo isso? Que para certas coisas pode orar, para certas coisas não. Se a própria palavra de Deus diz que em tudo que pedires na oração, crendo recebereis. Não existe uma observação, um parêntese abrindo assim, falando assim: olha, para certas coisas você pode orar, para certas coisas você não pode orar. Se eu entrar por esse caminho, se você entrar por esse caminho, nós vamos entrar pelo caminho da incredulidade. A primeira coisa que nós vamos fazer na igreja é acabar com os cultos de oração. A primeira coisa que eu, como pastor, você talvez que está me ouvindo como pastor, que nós vamos fazer é proibir as irmãs de orar na igreja. Olha quantas bênçãos, quantas vitórias o Senhor nos deu. Eu mesmo tive aí praticamente um milagre que aconteceu na minha vida no mês de setembro, de 2 infartos que eu tive e saí do hospital completamente restaurado, através da oração dos irmãos. E você vê um pregador, um teólogo formado lá nos Estados Unidos, cheio de não sei o que, cheio disso, cheio de não sei do que, chegar, colocar um vídeo e falar assim: é proibido orar. Ele colocou assim: é proibido orar pedindo bênção material. Mas a palavra de Deus diz que tudo eu posso orar. Vamos dentro da Bíblia um pouquinho. Vamos dentro da Bíblia. Olha, a oração do Pai Nosso deve ser a nossa oração diária. E o que diz na oração do Pai Nosso? Acompanha comigo aí. O que diz na oração do Pai Nosso? Está lá em Mateus, no capítulo 6. Capítulo 6 de Mateus. Capítulo 6 de Mateus. E o versículo 4. Que diz mais ou menos assim, ó. O versículo 6 e 9. 6 e 9 de Mateus. Que diz assim: portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Deus sempre vai fazer a vontade dele. É mais ou menos assim: a pessoa está em fase terminal no hospital. Alguém chega para você e fala assim: pastor, vamos orar para Deus amenizar a dor e levar logo. Não. Eu, como igreja, vou orar para Jesus curar. Em qualquer momento eu vou orar e vou pedir a cura para essa pessoa. Eu não vou pedir para Jesus levar. Se o Senhor quiser levar, Ele levou. Se Deus quiser levar, Ele vai levar. Mas a minha função como igreja é orar e pedir a cura. A nossa função como igreja é fazer a cura. Deus sempre vai fazer a vontade dele, mas em nenhum momento Ele proibiu você de orar e pedir a cura. Não ora porque eu vou levar, não. Jesus, em nome de Jesus, eu oro e eu profetizo que vai ser curado. E tem muitas pessoas ainda que não conseguiram entender essa lógica e falar: não, é proibido orar. Vocês estão lembrados do rei Ezequias? Estão lembrados do rei Ezequias, o que aconteceu com Ezequias? Vamos abrir a Bíblia. Abre a Bíblia aí, lá em Isaías. Vai lá em Isaías, abre a sua Bíblia rapidinho. Vamos ver o que foi que Deus falou. Rei Ezequias foi acometido de uma enfermidade. Estava ruim demais. Isaías chega lá e fala para o rei Ezequias assim: Ezequias, você vai morrer. Certamente dessa cama você não vai sair aqui. Chegou, é o seu limite. Você vai morrer. Deus mandou eu te falar que você vai morrer. E o que foi que Ezequias fez? Ele se conformou? Ele falou assim: não, Deus, se tu quiser me levar, pode levar. Não, sabe o que ele fez? Naqueles dias o rei Ezequias adoeceu de enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. No versículo 2,
Então virou Ezequiel seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti, em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não fica caindo nessa onda aí de teólogos incrédulos, não. Alguns pregam só bênção na terra, só bênção na terra, só prosperidade. Outros pregam só incredulidade. Não. Coloca o seu joelho no chão. Vai orar, hora de manhã, hora tarde. Hora de joelho, hora em pé, hora deitado, porque não tem posição para orar. E sabe o que Deus fez com Ezequias? Ezequias orou. Já pensou se ele falasse assim: não, Senhor, seja feito a sua vontade? Se ele se conformasse, o nosso problema, o meu problema, o seu problema, é que nós nos conformamos muito fácil. Não, ele começou a orar e Deus falou para o profeta assim: volta e fala para ele que estou acrescentando. Ouvi a oração dele, estou acrescentando a ele mais 15 anos. O problema é que muitas vezes nós desistimos de orar. Nós muitas vezes desistimos da oração, desistimos da nossa intercessão. Nós devemos orar sem cessar. Está em 1 Tessalonicenses 5,17. Não podemos parar de orar. Você está dentro do ônibus segurando lá, ou está sentado, está na condução, onde você estiver, está na escola fazendo a prova, sua mente, você está em contato com Deus, você está orando, você está repreendendo, você está fazendo aquilo. Aí eu pergunto para você: você deve orar para quem? Você deve orar para todo mundo. Lá em Lucas capítulo 6 e 28,